Olá, viemos apresentar o vídeo relatório do experimento 4 da disciplina Circuitos Elétricos e Fotônica, no quadrimestre suplementar em abril de 2021. Somos o grupo 28 com Ana, Bianca e Bruna. Nosso vídeo relatório está dividido em resumo, descrição, resultados e conclusão. Falando mais sobre o resumo, temos como objetivo de acordo com o descritivo do experimento, dividido em duas partes. Primeiro, medir o diâmetro de um fio de cabelo por meio da difração da luz, e segundo, determinar a distância entre as ranhuras em um CD utilizado como rede de difração. Com isso, vamos à apresentação dos materiais utilizados, uma breve explicação teórica para aplicação da aula prática, medição dos valores de ângulo e diâmetro, determinação de posições de fração e, por fim, medição dos valores de distância entre as ranhuras para determinar o parâmetro da rede de difração. Apresentando um pouco mais sobre a teoria do experimento, é importante comentar sobre a difração em fenda única. Mas primeiro, vamos relembrar rapidamente o que é a difração. Bom, a difração é um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo, uma aparente flexão das ondas em volta de pequenos obstáculos e também com o espelhamento das ondas após atravessar esses orifícios ou fendas. Com isso, a difração em fenda única ocorre quando uma onda atravessa uma fenda que não é estreita e percebe-se que a intensidade da luz em um anteparo é dependente do ângulo entre a fenda e a onda. Sabe-se que a luz, ao ser difratada numa fenda única, com dimensões comparáveis ao seu comprimento de onda, produz uma figura de difração, conforme representado na figura do slide. Isso mostra-se pelo denominado princípio de Babinets, que a figura de difração originada por um fio é idêntica à de uma fenda com largura igual ao diâmetro da barreira. Portanto, a localização dos mínimos de densidade pode ser dada pela equação do slide. Os valores de M representam as franjas escuras da figura, e a partir desse princípio podemos determinar a espessura de uma barreira, como o fio de cabelo que vamos falar adiante, através da difração que nos apresenta um ponto de máxima intensidade em seu ponto central. Outra teoria utilizada é a rede de difração, que é uma ferramenta muito utilizada no estudo da luz e objetos que emitem ou absorvem luz. Trata-se de uma generalização da fenda dupla a N fendas, de ordem de milhares de fendas por milímetro. Quando uma luz atravessa as fendas, formam-se franjas estreitas de interferências que podem ser analisadas para determinar o comprimento de onda da luz. Ela decompõe a onda no espectro, mostrando os máximos e mínimos associados a cada comprimento de onda, que resultam, respectivamente, de interação construtiva e interação destrutiva entre os feixes emitidos com diferentes ângulos. Para uma rede de difração, a relação entre os máximos da difração é dada pela fórmula do slide. Trazendo essa teoria para algo mais prático para o nosso dia, ou pelo menos para alguma geração que chegou a utilizá-los, o CD é basicamente feita por policarbonato coberto com uma película protetora, que olhando com o microscópio percebemos que existem várias ranhuras que são interrompidas, onde, conforme o laser lê essas informações, conseguimos codificar entre máximos e mínimos de forma binária para armazenamento, ou seja, quanto mais ranhuras, maior a armazenagem. Por isso, todo CD ou DVD pode ser utilizado como rede de difração. Para finalizar a parte do resumo e teoria, apresentamos as fórmulas utilizadas para a realização do experimento. Temos a de seno e arcosseno, a fórmula passada nos slides anteriores, com relação da distância entre as fendas, a ordem de uma linha, o comprimento de onda, e também para encontrarmos o número de ranhuras por milímetro do CD. Vamos falar agora sobre a descrição do experimento. Foram utilizados materiais: fonte de laser, trena, CD, suporte, régua e fita adesiva. E aqui temos a primeira parte do nosso experimento, né, para determinarmos a espessura de um fio de cabelo, onde foi necessário utilizar uma parede lisa como anteparo, esticar um fio de cabelo em um suporte, lançar um laser sobre o fio de cabelo localizado a 2 metros do fio, medir o primeiro e o segundo máximo de difração com o auxílio de uma régua, e a posição medida do primeiro máximo, o M1, da difração, foi de 15 milímetros. Temos aqui algumas imagens para exemplificar a primeira parte do experimento. Já a parte 2, a determinação dos padrões de difração de um CD, foi necessário, né, aplicar o laser através de um CD, onde a distância entre o CD e a parede era de meio metro, né, medida com a trena. A distância dos máximos de difração em relação ao máximo central, o M0, pode ser verificada na tabela aqui do slide. Aqui uma imagem para exemplificar a parte 2. E nós temos os resultados. Quanto à primeira parte, no item A foi pedido o ângulo em radianos, onde ocorre o primeiro mínimo de difração. Como é possível ver na imagem, a curva de distribuição, nós temos, para uma fenda só, nós temos uma função do tipo sinc.
e uma relação entre o seno de θ igual ao ΔX sobre L. Como é possível observar no slide essa fórmula, e assim foi encontrado o θ, que foi de 7,5 vezes 10 a menos 3 radianos. Vale lembrar que para calcular o θ, foi necessário calcular o arcosseno de θ. No item B, pede-se para calcular o diâmetro do fio de cabelo de acordo com a equação 1, apresentada anteriormente pela Bianca. E assim, nós temos, de acordo com a fórmula, que o diâmetro, o A, é igual a 70,7 micrômetros. No item C, ele solicita que repita o A e o B para determinar as posições do primeiro e do segundo mínimo de difração. Porém, agora com um laser de coloração vermelha, né, que corresponde a 660 nanômetros. Anteriormente, nós utilizamos uma de coloração verde. E assim, o diâmetro do fio de cabelo permanecendo igual ao item B. E para o primeiro mínimo, nós temos os cálculos inversos do item A e B. Então, primeiro foi necessário utilizar a fórmula A vezes seno de θ igual a m vezes lambda. E assim encontramos o θ de 9,33 vezes 10 a menos 3 radianos. E com a mesma fórmula do item A, nós encontramos a posição do primeiro mínimo, que corresponde a 18,65 micrômetros, ou, milímetros, ou 0,01865 metros. No segundo mínimo, nós fizemos o mesmo procedimento e encontramos um ΔX de 0,03733 metros. No item D, solicita que nós pesquisemos na internet o diâmetro médio de um fio de cabelo e compare os resultados. E segundo o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, um fio de cabelo humano pode variar em torno de 60 a 140 micrômetros. Então, nós temos aí uma média de 100 micrômetros. E no experimento, a gente encontrou um valor de 70 micrômetros, que corresponde, sim, a esse intervalo fornecido pelo CNPEM. Então, a gente pode dizer que os cálculos do experimento condizem com a realidade. E abaixo nós podemos encontrar a fonte, o link da fonte. Na parte 2 dos resultados, a gente vai determinar o padrão de difração em um CD. Na questão A, é pedido que determinamos a distância D entre as ranhuras utilizando a posição do primeiro máximo de difração, m igual a 1. Bom, diferentemente da parte 1, que utilizamos um fio de cabelo e era uma difração de fenda única, podemos dizer assim, no CD a gente tem o fenômeno de redes de difração. E por conta disso, a relação do ΔX e do L para encontrar o θ é um pouquinho diferente. Aqui nós temos a fórmula que utilizamos para ter essa relação e calculamos o arcosseno do θ, encontrando assim o valor dele e depois substituindo na equação para obter D. Nesse caso, o valor encontrado foi de 1,59 micrômetros. Na questão B, foi o mesmo processo da questão A, mas utilizando a posição do segundo máximo de difração, m igual a 2. E nesse caso, a distância entre as ranhuras encontrada foi de 1,85 micrômetros. Na C, foi pedido que determinamos o número de ranhuras por milímetro do CD. Então, uma relação a partir da distância D encontrada na questão A e B, e assim também chamado de parâmetro de rede de difração. Para o primeiro máximo, o número de ranhuras foi de 629 e para o segundo foi de 540. Na parte D, foi solicitado que a gente pesquisasse na internet essa distância D média das ranhuras, né, média de um CD. Entretanto, foi uma informação bastante difícil de encontrar. Em português, a mais confiável que a gente encontrou foi a do projeto Acessa, mas pelo projeto deles e vendo os documentos, é provável que a partir da relação que eles usaram para encontrar o ângulo e a distância, eles estavam se baseando nos mínimos
de cada uma. Então, esse parâmetro de 1,4 a 1,6 micrometros não é tão, não corrobora tanto para o nosso experimento, uma vez que a gente estava se baseando nos máximos. Além disso, fazendo a pesquisa com termos em inglês do mesmo, a gente conseguiu encontrar um pouquinho mais de fontes sobre. E, basicamente, todos os encontrados referiam que a distância média era de 1,6 micrometros. Aqui no segundo slide, a gente vai ter uns outros trabalhos científicos que também comprovam isso. E, uma vez que os valores que nós encontramos para o primeiro máximo foi de 1,59 micrometros e para o segundo de 1,85, a gente pode dizer que se assemelham sim à realidade. Claro que foi um experimento caseiro, que tem sujeito a erros de medição, então por isso que essa pequena diferença do segundo máximo também é compreensível e esperado. E assim, a conclusão, né, deste experimento foi a compreensão dos fenômenos de difração a partir de elementos práticos e objetos no nosso cotidiano mesmo. Então, fio de cabelo e um CD são realmente objetos que nós temos em casa. E ambos os experimentos condizem, né, com os valores reais que nós encontramos em diversas fontes na internet. E também esses cálculos foram possíveis com os auxílios dos princípios de Binet, redes de difração e interferência construtiva. Muito obrigada.